Olá! Hoje vamos mergulhar num dos lugares mais estranhos e fascinantes da internet. Um lugar que é, ao mesmo tempo, uma obra de arte, um pesadelo matemático e um quebra-cabeças filosófico. Um lugar que, teoricamente, contém todas as palavras que alguma vez serão ditas. Vamos entrar na Biblioteca de Babel. Ok, vamos começar com esta ideia. Pensem nisto por um segundo. E se existisse uma biblioteca que contivesse tudo? Não só todos os livros já escritos, não, muito mais do que isso. Um lugar com cada poema, cada equação, cada pensamento possível. E quando digo tudo, é para levar à letra. A história completa da vida de uma pessoa do início ao fim. Estaria lá. A cura para doenças que ainda nem descobrimos. Mas, e aqui é que a coisa fica interessante, também conteria bilhões e bilhões de páginas de puro lixo. Um ruído sem fim de caracteres aleatórios. Esta ideia, que parece saída de um filme de ficção científica, na verdade não nasceu na era digital. As suas raízes estão na literatura do século XX. Mas hoje ela existe como um website que qualquer pessoa pode visitar. Então, como é que se deu este salto da ficção para a realidade? Pois bem, tudo começou em 1941 com um conto do gênio argentino Jorge Luís Borges. O que era uma reflexão filosófica sobre o infinito e o conhecimento transformou-se no site libraryofbabel.info. É uma recriação digital totalmente funcional que usa algoritmos para dar vida a essa visão. E o que é que este site faz exatamente? Bem, a premissa é gerar todas as combinações possíveis de letras, espaços e pontuação. Cada página tem um tamanho fixo de 3.200 caracteres e dentro desse limite, toda e qualquer variação que se possa imaginar existe algures lá dentro. E é aqui que a nossa cabeça começa a dar um nó. Se a biblioteca contém todas as combinações, a quantidade de dados seria, bem, basicamente infinita. Como é que isto pode caber num servidor? A resposta não está no hardware, mas sim num segredo algorítmico absolutamente genial. Para se ter uma noção da escala, este é um número aproximado de livros na biblioteca. 10 elevado a 4.677. Este número é tão absurdamente grande que nem sequer tem um nome. Faz o número de átomos em todo o universo observável parecer uma migalha. É astronómico, para dizer o mínimo. Portanto, a pergunta é inevitável, não é? Como é que um simples website pode conter mais informação do que o número de átomos que existem no universo? Parece que desafia as leis da física. Parece simplesmente impossível. A resposta é tão simples que é de uma elegância tremenda. Não armazena. O site não tem um disco rígido gigante a algures a guardar tudo isto. O segredo é muito, muito mais inteligente. Pensem nisto mais como uma calculadora do que como um armazém. Em vez de guardar trilhões de livros, o site gera o conteúdo na hora, quando é pedido. Quando se visita uma página, está-se a dar ao algoritmo um endereço e ele simplesmente calcula qual o texto que tem de estar naquele local específico. É matemática pura. A página só existe no momento em que a vemos. E o mais impressionante é que isto funciona nos dois sentidos. Se dermos um endereço ao sistema, ele calcula e mostra o texto. Mas, e isto é o que é verdadeiramente genial, se lhe dermos um texto, ele faz o cálculo inverso e diz-nos o endereço exato e permanente, onde essa frase vive para sempre na biblioteca. Isto significa que nada ali é aleatório. Cada página tem um lugar fixo, eterno, neste universo matemático. Se encontrarmos uma frase hoje, podemos voltar daqui a 10 anos, inserir as mesmas coordenadas e ela estará lá, imutável. O conteúdo está casado com o seu endereço para sempre. E para homenagear a visão de Borges, o site não é só uma base de dados, ele tem uma arquitetura. Vamos espreitar a estrutura que é inspirada diretamente no conto original. A biblioteca está organizada em salas hexagonais, tal e qual como na história. Cada sala tem uma estrutura fixa de paredes, estantes e livros. Esta arquitetura não é só um pormenor estético. Dá-nos uma sensação de lugar, de ordem, a um universo que, na sua essência, é infinito e caótico. Ok, já vimos como funciona. A parte técnica é fascinante. Mas a questão mais importante é outra. Para que serve isto? A existência desta biblioteca obriga-nos a confrontar o verdadeiro significado da informação. E aqui está o grande paradoxo. A esmagadora, gigantesca maioria da biblioteca é apenas ruído.
Caracteres aleatórios. A probabilidade de encontrar uma página com algum sentido é tão ridiculamente baixa que é, para todos os efeitos, zero. Todo o conhecimento do universo está lá, mas está enterrado numa montanha infinita de lixo. E isto leva-nos a uma conclusão bastante desconcertante que resume o problema na perfeição. Ter toda a informação do mundo é o mesmo que não ter nada. É isso mesmo. A verdade está lá. O poema mais belo de sempre. A solução para a paz mundial. Mas cada verdade está rodeada por um oceano sem fim de quase verdades, de meias mentiras e de mentiras absolutas. Sem um mapa, a biblioteca não é um tesouro. É um labirinto completamente inútil. Isto deixa-nos com uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. Se uma frase com um significado profundo existe, mas está perdida para sempre num mar de ruído inacessível, será que ela ainda tem realmente significado? A Biblioteca de Babel não nos dá a resposta, mas obriga-nos a pensar na pergunta, e talvez seja esse o seu verdadeiro propósito.